curta, e é uma carta que, curiosamente, Jesus só tece elogios. É uma carta, é uma igreja para a qual Jesus olha e fala: parabéns. É uma forma de Jesus encorajar uma igreja. Não é uma igreja sem problema, não é uma igreja sem dificuldade, mas é uma igreja que Jesus está dizendo: apesar do sofrimento que você está passando, eu estou encorajando você a prosseguir. Então vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11 diz o seguinte, aqui na Nova Almeida atualizada: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Eu queria que a gente imaginasse aqui que esta igreja, ela está fazendo um selfie dela. Você imagina uma igreja fazendo um selfie dela própria. A igreja se enxergando, a igreja na sua própria perspectiva. Mas agora vamos imaginar que é Cristo que está tirando a fotografia da igreja de Esmirna. E a gente então vai olhar o selfie que a igreja faz de si mesma e a imagem que Cristo tem sobre esta igreja. As imagens que a igreja tem acerca de si, a imagem que a igreja tem acerca de si mesma e a imagem que Cristo tem acerca dessa igreja não são imagens coincidentes. A forma como ela se vê e como outros no entorno dessa igreja olham essa igreja não são coincidentes. Então é o primeiro fato que me chama a atenção. Olha aqui, conheço a tribulação pela qual você está passando, versículo 9, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, pessoas que se enxergavam como tais e que não eram. Igreja que se achava pobre, embora fosse rica aos olhos de Deus. As imagens, o que Cristo pensa da igreja é a questão mais importante. Não é como a igreja se enxerga, não é como eu me vejo, mas é o que Cristo pensa da igreja que é a coisa mais importante. E aqui Cristo tem coisas a dizer para essa igreja. Em primeiro lugar, nós temos que entender o contexto na qual essa igreja está inserida. A cidade de Esmirna, que era uma cidade próspera, era uma das principais cidades da Ásia Menor, da atual Turquia. Ela disputava junto com Éfeso, que é a primeira carta, como a cidade mais importante da região. Também era uma cidade portuária. E ela disputava, era conhecida como a mais bela cidade da região. Era uma cidade que era litorânea e tinha edifícios públicos que ficavam no topo de um monte. E a cidade tinha um monte de templos para as diversas divindades. Uma delas era Roma, que dá nome à cidade de Roma, e um templo dedicado ao imperador Tibério, um privilégio reservado para poucos. Por isso a cidade era rica, era uma cidade próspera. E a despeito disso, por que então a igreja de Esmirna era uma igreja pobre economicamente, politicamente falando?
Porque os cristãos de Esmirna recusaram-se a transigir, a ceder pontos para a idolatria ao culto do imperador. Alguns judeus que se declaravam judeus e de fato não eram judeus, eles tentavam adorar ao Senhor Deus e ao mesmo tempo prestar homenagens que se assemelhavam à adoração ao Deus imperador. Como os cristãos da igreja de Esmirna se recusavam a fazer qualquer tipo de concessão a essa adoração ao imperador, começaram a ser acusados pelos judeus. Daí a Bíblia fala que a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, para dizer o seguinte, que esses judeus que pareciam ser judeus não eram, estavam amando do próprio diabo, do próprio Satanás, para acusar os cristãos e levar esses cristãos aos tribunais para que eles fossem presos. Provavelmente alguns desses cristãos estavam começando a ser despojados de suas propriedades, de seus bens materiais, por causa da recusa de ceder a esta pressão política. Por isso que a igreja, apesar de estar numa cidade rica, contrastava a sua própria situação com a situação da cidade. A cidade era rica, mas a igreja não usufruía dessa riqueza, porque ela era uma igreja que se recusava terminantemente a ceder à pressão que via ao seu redor. Então, uma das marcas da igreja que nós falamos na primeira vez, a primeira marca de uma igreja autêntica é o amor. É o amor primeiro para com o Senhor e o amor para com os filhos desse Senhor. Amor para com os irmãos. Um espírito tolerante e paciente com aqueles que pensam diferente e resistente e firme para aquilo que não coincide com a palavra de Deus. A segunda marca de uma igreja autêntica é o sofrimento. E isso talvez soe ultrapassado, distante da nossa realidade. Nós vivemos num país que dizem que vai ter uma maioria evangélica dentro de alguns anos. E talvez isso não reflita a nossa realidade. Nós vivemos muito distantes da questão da perseguição. Mas se eu disser para você que 360 milhões de cristãos hoje estão passando por algum tipo de sofrimento, isso geraria em você algum impacto? Será que o fato de alguns cristãos hoje não poderem cultuar a sua fé livremente, não poderem professar a Jesus Cristo de maneira aberta, sob pena de terem seus bens despojados, de perder emprego, de serem expulsos de sua família, será que isso convenceria você de que você faz parte de uma igreja que é uma igreja que sofre? A palavra de Deus diz que se uma parte do corpo sofre, todos sofrem com ele. Nós somos parte de uma igreja que sofre, mesmo que aparentemente nós estejamos vivendo um contexto muito distante dessa realidade. O sofrimento é a marca de uma igreja autêntica. Como diz Bonhoeffer no seu livro O Custo do Discipulado ou Discipulado, quando Cristo chama o homem, chama esse homem a vir e morrer. Cristo chama a igreja a sempre conclamar a mensagem da cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Talvez não estejamos sendo perseguidos de maneira aberta por causa da nossa fé, mas de maneira sutil
nós estamos sendo pressionados a abandonar o nosso compromisso radical por Cristo. Talvez pessoas estejam pressionando a que façamos determinadas concessões, que possamos abrir mão de valores tão absolutos. Não tem problema, talvez antes do casamento, ter relações entre casal, e a gente vai devagarzinho, transigindo, abrindo mão. Talvez não tenha problema conseguir um dinheiro que não seja tão honesto, ou sonegar o imposto. E a gente vai então devagarzinho fazendo concessões, abrindo mão e nos tornando uma igreja que perde a capacidade de ser sal da terra e luz do mundo, porque a gente recusou o papel que Jesus nos deu, o papel de ser, fazer diferença, de não agir conforme os padrões deste mundo, conforme as pessoas ao nosso redor. Então, o primeiro chamado de Cristo, então, é o chamado para sofrer. É o chamado para a gente negar a nós mesmos e segui-lo. Nas pequenas coisas, gente. Nas pequenas coisas a igreja é chamada a negar-se a si mesma. O segundo aspecto desse sofrimento, então o primeiro é o chamado a negar-se a si mesmo. E o segundo aspecto é o aspecto de a gente participar dos sofrimentos da igreja perseguida. A gente precisa orar pela igreja perseguida. A gente precisa contribuir para a igreja perseguida. A gente precisa fazer cultos para falar da igreja perseguida. Portas Abertas fala do domingo da igreja perseguida. A gente fala de contextos onde a fé cristã não pode ser professada de modo livre. Bom, o que Jesus nos chama a fazer então? Está aqui no versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Pior do que sofrer é o medo de sofrer, não é? Quando você vai fazer, eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás, a pessoa falou assim: meu marido vai passar por uma cirurgia, tal. A pessoa falou assim que o marido estava sofrendo de antemão, nervoso, ansioso. Eu tenho cunhados dentistas e tinha um sogro que era dentista. Muitos dos meus cunhados, eles falam assim que pessoas que vão fazer algum tratamento dentário, às vezes é preciso fazer um monte de anestesia e às vezes não funciona porque a pessoa está com muito medo e aquilo afeta de tal forma que a anestesia não funciona. O texto está falando aqui: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Igreja, nós não temos que ter medo de sofrer e de participar do sofrimento da igreja. Não temos que ter medo de sofrer por causa de Cristo, por causa da rejeição, por causa dos olhares de reprovação. E aqui está escrito: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. O diabo, ele age, gente. O diabo está em operação. Não neguemos a realidade de que o inimigo opera ainda. E o diabo tem o objetivo de lançar pessoas contra nós, difamando a nossa fé e nosso compromisso com Cristo. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui: para que vocês passem por uma tribulação de 10 dias. O sofrimento não será eterno. Ele morreu, mas ele vai tornar a viver. E por isso ele está nos exortando nesta manhã:
seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quero fazer uma comparação bem esdrúxula, né? Mas assim, torcida do Corinthians é chamada de torcida fiel. Por que fiel? Grosseiramente falando, o sofrimento do Corinthians não se compara com o sofrimento que a igreja de Cristo tem. Mas porque a torcida do Corinthians continuou sendo fiel mesmo no período de grande seca, de muitos anos sem ganhar títulos. Sabe, às vezes nós estamos passando por dificuldades e o compromisso que Deus está nos chamando a assumir aqui, irmãos, é sermos fiéis. Seja fiel aqui no meio da igreja, seja fiel no meio do teu trabalho, seja fiel na oração, seja fiel no testemunho àquele marido, àquela esposa, àquele filho que se recusa a ouvir a palavra do Senhor. Seja fiel no jejum. Jejue, ore pelas pessoas. A igreja precisa caminhar de joelhos, a igreja precisa jejuar, orar, ela precisa ter poder, e esse poder vem por meio da dependência de Deus. É na dependência de Deus que a igreja flui e ela transborda o poder de Deus e dá testemunho de Jesus Cristo. A igreja que consegue ser fiel até a morte é uma igreja que mira o Senhor que morreu e tornou a viver. A igreja que tem esperança de ser fiel e de continuar sendo fiel a Jesus é uma igreja que tem o exemplo na pessoa de Jesus, de alguém que triunfou mesmo em meio à morte. Então fala assim: aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus não está dizendo que nós não vamos morrer até, e muitos desses cristãos morreram, inclusive um dos bispos mais importantes da história, que foi discípulo de João aqui, o autor desse livro, Policarpo, que morreu no ano de 136, queimado em fogueira, acusado pelos judeus, foi morto porque se recusou a transigir, a abrir mão de sua fé. O Senhor promete para esses cristãos que Ele vai dar a coroa da vida. Aqui o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando para a igreja hoje, igreja Holmes de Itaquera: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ele não está falando que Ele vai livrar essa igreja da morte, mas Ele está dizendo que o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Para o cristão, meus irmãos, relembrando Romanos capítulo 8, vamos lá, pegar Romanos capítulo 8, e a gente vai terminar aqui. Eu sei que eu estou terminando um pouco mais cedo, mas eu vejo que os irmãos estão cansados após tanto trabalho. Que bom, né? Os irmãos têm trabalhado tanto, Deus tem dado oportunidade. Que alegria, que bênção. Romanos capítulo 8, está escrito aqui, desde o versículo 31 a 39, está escrito o seguinte: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não importa que situação estejamos enfrentando, Igreja de Cristo, se ela é fiel até a morte, não há principado, não há potestade, não existe vida, não existe diabo, não são as tribulações do tempo por vir, não há altura, não há profundidade, não há angústia, não há perseguição, nada nos separará do amor de Cristo. A igreja que sofre por causa de Cristo é uma igreja triunfante, é uma igreja que receberá do Senhor a coroa da vida. E é esta igreja que o Senhor Jesus nos chama a ser. Igreja Rolenegi Itaquera, vamos orar por aqueles que estão sofrendo? Vamos participar do sofrimento da Igreja de Cristo no Brasil, dos irmãos que sofrem por Jesus, com Jesus, por causa de Jesus? Vamos orar por aqueles que estão fora, que estão também sofrendo por causa de Jesus? Eu queria convidar você a orar por duas coisas. Em primeiro lugar, para você orar por aqueles que estão sofrendo. Eu tenho ouvido pessoas compartilharem sobre sofrimentos. Gente que está sofrendo por diversos motivos, passando por dificuldades. E você está sofrendo junto. Eu queria dizer que você está sendo a igreja de Cristo. Você está sendo convidado a sofrer com os que sofrem, a chorar com os que choram. Eu queria convidar você a orar e sofrer junto por essas pessoas, a clamar por essas pessoas, a derramar o seu coração, as suas lágrimas, se você quiser, o teu coração em favor dessas pessoas. Em segundo lugar, nós estaremos orando pela igreja perseguida. Então, vamos orar agora. Eu queria convidar você a orar agora, a lembrar de alguém que está sofrendo, que está precisando do acalento, do aconchego de Deus, da graça de Deus. Ora por essa pessoa. Ora agora, coloca essa pessoa na presença de Deus. Talvez é uma doença, talvez é uma privação econômica, talvez é um problema familiar. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Ora agora por essas pessoas. Ora por aquele filho. Ora por aquele familiar que está doente, que está na UTI. Ora por aquele que está preso no vício, no pecado. Sofra junto com esses. Senhor, Tu conheces. O Senhor nos chama a ser parte da igreja que sofre com aqueles por diversos motivos, por causa da sua confissão de fé, por causa de doenças, por causa de abandonos. Ó Espírito Santo, traga o consolo. Tu és o Consolador, Espírito Santo.
Oh Espírito, Tu estás falando à Tua igreja. Vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Podemos morrer fisicamente, mas não morreremos eternamente. Pedimos agora a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo para usar cada irmão, cada irmã aqui para ser essa fonte de graça, de se colocar ao lado dessas pessoas que sofrem e dizer: estou sofrendo. Você está sofrendo, eu não tenho nada para dizer, mas estou sofrendo com você. Eu sou parte do corpo de Cristo, eu sou com você. Oh Senhor, vem tocar. Tocar, Senhor. Toca, Senhor. Traz consolo agora. Espírito, só Tu podes trazer esse consolo. Vai soprando, Espírito Santo, graça e misericórdia sobre nós, usando as nossas bocas para ser esse consolo, esse abrigo. Oh Espírito Santo, rogamos pela salvação, rogamos pela libertação, rogamos pela transformação das nossas famílias, do nosso entorno familiar. Oh Espírito Santo, rogamos salvação. Oh Deus, oh Senhor. Agora nós vamos orar pela igreja perseguida. Temos irmãos da nossa igreja, Hollies, que estão na Índia, que estão sofrendo perseguição por falar do Evangelho. Temos irmãos na China também, que crescentemente têm perseguido os cristãos. Vamos orar por esses cristãos, para que eles se mantenham firmes, para que eles não abandonem a fé. Vamos orar, vamos nos envolver. Aquele sofrimento é o nosso sofrimento. Nós fazemos parte dessa igreja. Nós somos irmãos com eles. Oh Espírito Santo, vem, Senhor, cuida da igreja perseguida na China, na Índia. Não podemos mencionar aqui seus nomes, mas nós levantamos um clamor em favor desses irmãos, para que eles permaneçam firmes, Pai, no meio da tribulação, que eles sejam fiéis até a morte. Senhor, que nós sejamos fiéis até a morte, ainda que tenhamos que sofrer por esse Cristo. Não nos deixe abandonar. Senhor, em Ti somos mais que vencedores. Em Ti somos mais que vencedores. Oh, Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música. Deixa o pessoal do louvor ajudar. Pedir para o Espírito Santo fazer morada no meio dessa igreja. Uma igreja que adora o Senhor. Uma igreja que glorifica o nome de Cristo, que exalta o seu nome, que engrandece o seu nome. Ouviste a minha voz, louvor e gratidão, prostrada. A igreja te adora, se prostra. E agora chego a Ti, mais perto estarei, pois o véu rasgado está. Agora
que o Senhor, que nos manda ser fiéis até a morte. O Senhor foi alguém que passou pela morte e que sabe o que é sofrer. A tua palavra é que o Senhor foi homem de dores e que sabe o que é sofrer. Senhor, nós queremos ser homens, mulheres que sabem o que é sofrer por causa de Cristo, que sofrem junto com a igreja de Cristo, que se compadecem da igreja de Cristo, que pensam com aqueles que estão sofrendo por Cristo, em Cristo, por viver zelosamente por Jesus. Nós queremos, Pai, nos unir a esses irmãos no mundo, no Brasil, e pedir para que o Senhor derrame dessa graça sobre o nosso coração, uma graça toda especial, um consolo. Usa as nossas mãos, usa as nossas bocas, usa a nossa presença para ser a presença de Cristo neste mundo, Pai, em nome de Jesus, amém.